Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Eu quero falar hoje sobre minha resolução para atividades, sistemas operacionais do simulador, programa simulador de um gerenciador de processos no sistema operacional. Eu fiz utilizando a linguagem Java mesmo. Então eu modelei da seguinte forma: cada processo, que é um programa em execução, representando o programa em execução, eu representei por uma classe, um objeto de uma classe, uma instância dessa classe, que é a classe process, e aí os atributos que todo processo tem, que é o identificador do processo, que é o PID, total de processamento que ele tem até finalizar por completo, todo o processamento que ele foi finalizado até o tempo atual, até o momento presente. O Program Counter, contador de programa, indica qual que é a próxima instrução na memória. Quantas operações de entrada e saída foram feitas, uso de CPU e qual que é o estado atual dele. Quando ele é criado, ele começa com o estado new, logo ele entra pelo estado ready, ele fica esperando ali para ser escalonado pelo processador, na verdade pelo escalonador, escalonador para colocar ele em execução na CPU, escalonador de curto período. E aí, basicamente essa é a classe. Eu tinha aí uns métodos que eu criei para a gente conseguir fazer essa simulação, como esse método aqui, que é o process. Faz nada mais que incrementar a variável que indica quanto de execução, do total de execução que o processo tem que fazer, já foi executado até o momento atual. Ele faz o aumento dessa variável. Outras operações, outros métodos úteis aí, para a gente trocar o estado do processo, como que, por exemplo, run. Ele vai passar a ter o estado running, o método wait IO vai passar para o método waiting e assim por diante. Basicamente isso. Esse método check if data is available, ele é o método que vai fazer a simulação quando o processo está bloqueado, ele recebeu em uma operação de entrada e saída. Então ele estava sendo executado e aí recebeu esse tipo de operação, aí ele vai então ficar bloqueado, O sistema operacional coloca ele de lado, tira ele de ser executado, e aí só na próxima, vamos dizer, na próxima sequência, na próxima remessa, que o processador vai novamente dar oportunidade para esse processo continuar executando. No caso, se de acordo com a regra que a gente definiu, a gente sorteia um número randômico, se esse número aí ele vai simbolizar aí que o processo tem 30% de chance de sair do estado bloqueado, e ir para o estado pronto, que é o ready, ou seja, ficar na fila de processos que vão ser escalonados pelo processador de curto prazo. Então, essa é a classe process. Eu criei outra classe também para representar a nossa tabela de processos, Eu usei aqui uma lista, um array list, para a gente conter todos os processos que a gente tem para serem processados aí, No caso são 10 processos com o PID de 0 até 9, Aqui eu tenho construtor básico. Esse método next, o que ele faz? Ele vai olhar aqui dentro da nossa lista de processos e vai sempre pegar de forma incremental qual que é o próximo processo na fila, de processos prontos, que é o ready, Ou seja, processos que não foram nem terminados, não estão com o estado terminado e também não estão com o estado waiting, estão aguardando uma operação de entrada e saída. Então isso é o que faz esse método next aqui. Esse outro método, is there process not terminated, ele verifica
se eu ainda tenho pelo menos um processo que ainda a gente não executou todo o seu processamento, né? Isso é útil para a gente saber até quando o nosso programa ele tem que continuar rodando, né? Por isso que eu criei esse método aí. Então essa é a nossa tabela de processo. Eu criei só uma enumeração só para a gente contar quais são os estados que o processo pode assumir, que são ao todo 5, né? New, né? Novo ou criado. Ready, está na fila para ser escalonado pelo processador, né? Running está sendo executado dentro da CPU. A gente está incrementando lá o seu processamento, né? A quantidade de tempo processado. Waiting, ele foi bloqueado por uma operação de entrada e saída, fica, né, com o grupo daqueles que estão esperando essa operação de entrada e saída os dados serem disponibilizados, né, para o processo continuar sendo executado normalmente. E o estado terminated, ele já atingiu todo o processamento, né, definido no momento da sua criação, o seu total de processamento. Aqui então eu tenho a minha classe main. Nessa classe eu estou criando então 9 objetos da classe processo, atribuindo a eles o seu PID, que de 0 a 9, e o seu total processing time, né, de acordo com o que foi especificado lá no cabeçalho da atividade. Então aí logo abaixo eu criei minha tabela de processos, né, e passo para ela, fazendo uma agregação aqui de objetos, todos os 10 processos, né? Bem, aqui então embaixo eu vou apenas que eu estou definindo, né, meu tamanho de quantum, né? Cada processo vai ter um quantum de 1000 ciclos para executar. E o que eu estou fazendo? Que eu estou só em cima aqui, eu estou apenas printando uma tabelinha, né? Formatada aqui com os padrões aqui do Java, com as informações, né, para a gente imprimir de formato tabular para ficar mais organizado no nosso arquivo de saída, né, do nosso programa. E aí que então eu tenho esse while principal aqui na linha 23, que é justamente responsável por toda a questão do escalonamento, né? Então justamente eu estou chamando aquele método que eu acabei de falar, que é o isThere_process_not_terminated, né? Enquanto eu ainda tenho um processo que ainda não foi executado por completo, ou seja, né, seja por questão de operação de entrada e saída, ou porque não deu, né, o tempo de ser escalonado o suficiente, né, eu ainda tenho pelo menos um processo que eu ainda preciso terminar alguma tarefa com ele, né? Então o que eu faço? Eu criei aqui uma variável de referência do tipo process, né, é um processo, chamei de current, né, atual. O que eu faço? Eu pego a minha tabela de processos, evoco o método next, vai me retornar qual que é o próximo processo que ainda não foi terminado, né? Até coloquei aqui o comentário. Eu faço a verificação. Se esse processo está esperando uma execução, do caso, o waiting aqui está esperando dados de uma operação de input e output, né? Dados de operação de entrada e saída, seja ler um arquivo, ler banco de dados, receber um dado de uma API na web via HTTP, enfim. Se ele está esperando, o que eu faço? Eu verifico, né, chamo que o método check if data is available. Verifica se o dado está disponível. Dentro desse método check if data is available, se está disponível, eu já mudo o estado dele. É como se o escalonador estivesse pegando ele da fila de processos bloqueados e colocando ele de volta na fila de processos prontos para ser escalonado pelo processador, justamente utilizando a metodologia lá do número randômico, né? Tem 30% de chance de mudar de estado bloqueado para pronto. Então dentro do método aqui eu já encapsulei já a mudança de estado, né? Então check if data is available, e aí eu fiz um print só para a gente ver esse método toTableFormat apenas para nos retornar os dados do processo de formato tabular, para dar coerência, né, com o cabeçalho aqui da nossa tabela, né? Cada posição, cada um dos dados do processo de forma organizada. E aí eu mostro justamente qual que é a transição ali que ocorreu, né? Ou se não ocorreu transição, como ele está no estado waiting, então a gente está de waiting
para alguma outra coisa. Se o dado está disponível, então ele vai ter sido mudado para o estado de pronto, né, ready. Se não, vai continuar no waiting. E aí eu dou um continue, né, ele vai para a próxima iteração do nosso loop e process table vai nos fornecer o próximo processo não terminado. Por quê? A cada vez que o escalonador de curto prazo, né, que é o responsável por esse gerenciamento aí, ele passa por um processo bloqueado, né? Mesmo se o processo bloqueado deixa de ser bloqueado e passa a ser pronto, ele não é executado, pelo menos na minha compreensão do exercício, né, que eu cheguei aqui, ele não deve ser executado imediatamente, né? Ele apenas é colocado na fila, né? Porque até seria injusto, né, se eu tenho lá outros processos lá na fila, né, e eu colocar ele na frente dos outros, né? Aí ele só vai ser processado na próxima no próximo conjunto, né, de processamentos, né, no próximo remessa aí de processamento. Então beleza, se a gente não entrar nesse if, né, quer dizer que o meu processo ele não está esperando uma operação de entrada e saída. Pela restrição do meu método next, né, os processos que ele vai retornar são apenas aqueles que não foram terminados. Então só posso concluir que se a gente chega até aqui nosso fluxo de execução, então o processo ele só pode estar no estado pronto, né? Ou seja, está esperando para ser processado. E aí eu chamo o método run, que vai trocar o estado dele de pronto, né, ready, para running, né? Por quê? Porque ele já vai ser colocado em execução dentro desse for aqui, em processamento. Faço uma printagem, né, dos seus dados e do que está acontecendo, qual que foi a transição de estado de ready para running. Comando de repetição for vai vai repetir 1000 vezes, né, de acordo aqui com a variável quantum. Cada vez eu chamo a variável process, a variável current, né, que é o processo atual, o método process, que faz nada mais do que incrementar, né, a quantidade de ciclos que a gente já processou no processo. Também a cada iteração eu verifico se o processo is terminated, significa o quê? Que ele já processou o suficiente, né, o seu total, ou se o processo foi interrompido por uma operação de entrada e saída, né, que é o is waiting. O que eu faço? Eu tenho que parar o comando de execução, né? Eu dou um break. Vamos aqui entrar dentro do método process para a gente entender o que ele faz. Se o meu processo está terminado, né, retorno, não tem mais nada para processar. Então incrementa a variável executed processing time, qual foi o tempo de processamento executado até agora. Incrementa o program counter, qual que é a próxima operação a ser feita. Aqui eu verifico se o processamento feito até agora é igual ao total, eu preciso terminar o meu processo, né? Eu mudo o estado dele, o método terminate troca o estado. Isso. Beleza, ele retorna. Se não, quer dizer que ainda tem processamento para ser feito. Então eu vou sortear para ver se vai cair uma operação de entrada e saída, né? Se cair, né, que tem possibilidade de 5%, eu mudo o estado dele chamando o método wait.io. Aí ele muda o estado dele aqui para waiting, incrementa IO operations, né? Da mesma forma que na hora de run, muda o estado para running, incrementa a quantidade de uso de CPU. Então aqui isso tudo é feito dentro quando a gente evoca o método process. Então se o processo terminou-se todo o seu processamento ou foi bloqueado, interrompido por uma operação de entrada e saída, ele deixa a CPU, né, o que é representado por esse break. Ele tem que ser substituído, né, por o primeiro processo na fila dos processos prontos, né, ready. Aí que esse if é apenas para a gente fazer a mudança de estado, que se o processo a gente não atingiu esse if aqui, não foi avaliado em nenhum momento como true, significa que ele executou todos os 1000 processamentos do quantum, né?
e o estado dele está running, né? Que a gente mudou aqui em cima. Como a gente terminou de processar ela, agora eu preciso mudar o estado dele para ready, para pronto, porque ele volta para a fila. É justamente o que esse comando aqui está fazendo. E mais uma vez eu faço uma printagem, né? Ele estava rodando, né? Estava dentro do for e ele foi para o seu novo estado, né? Então dessa forma foi a maneira que eu implementei aí. Eu vou rodar aqui. Como a saída do programa no terminal ficou muito grande, muitas linhas de código, eu fiz para ele pegar todos os dados e colocar dentro de um arquivo TXT, que a gente consegue ver melhor. E aqui a gente tem todos os dados aí. Deixa eu abrir aqui no arquivo TXT, que é esse aqui, ó. Log TXT, ele acabou de gerar agora. Então aqui eu tenho minha tabelinha. O PID, Executed Processing Time, Program Counter, o estado, quantas operações de entrada e saída, quantas operações de CPU e aqui a transição. Então o processo 0, na primeira vez que a gente pega o processo lá, né? Executou ainda nada dele, próxima instrução é a 1. Qual que é o estado? Mudou para running, né? Vai começar a executar agora. Quantas operações de entrada e saída? Nenhuma. CPU, uma, né? Porque ele vai já ser executado agora. Então a gente tem uma transição de ready para running. E aí aqui, mais outra printagem, né? Terminou-se seu período de estadia de execução no CPU. Quantidade de tempo executado, Program Counter. Aqui ele foi interrompido por uma operação de entrada e saída, né? Então ele saiu de running para waiting, né? Então só na próxima no próximo ciclo, né, que ele vai poder ser desbloqueado, né, e voltar aí para o conjunto de estados prontos. Aí aqui tem todos os dados printados. Esse aqui para baixo, a gente tem aí 15.000 linhas, né, ficou bem grande. Aí o último processo a ser terminado foi o 0 aqui nessa execução. Pode ver que a gente tem aqui, chegou a 10.000, que é o total dele. Próxima instrução seria 10.001. O estado dele, terminated, né, foi terminado. Quantidade de operações de entrada e saída, quantidade de operações de CPU. E aí ele estava de running para terminated, né? Foi todas as suas operações foram terminadas. Esse é o estado. Ele ficou um tempão aqui executando. Ele alternando com o 9, né? Tanto ele como o 9 tem 10.000 instruções a serem executadas, por isso eles são os mais demorados aí. Praticamente todas as execuções que a gente fizer sempre vai ter os dois no final, né? Então é isso aí, espero que tenha compreendido a forma que eu fiz aí essa simulação de um processo muito complexo, né, que acontece no sistema operacional quando a gente faz a utilização de vários programas, né, o escalonamento. E é isso, obrigado pela sua atenção.